Demorou uns minutinhos, porque daí eu compartilhei lá para ficar 24 horas para quem quiser ver. Muita gente pediu, mas e aí eu tinha lido uma matéria recente sobre a Sex Education que mostra o quanto o personagem do Eric ele realmente faz um deslocamento e ele coloca em xeque o protagonista mesmo, porque se a gente fosse pensar na estrutura de um filme hollywoodiano, é o Eric quem conduz a narrativa da Sex Education, né? É graças às intervenções desse personagem negro, homossexual, que é religioso, né? E que tem que não se esconde, mas ao mesmo tempo também não deixa as suas subjetividades, né, as suas outras particularidades. Então a personagem dele é extremamente é o que conduz a narrativa. A gente precisa do personagem para poder discutir vários dos temas, né, que são levantados ali. E para dar o suporte para o protagonista, né? Porque o protagonista ele é muito inseguro com a sua sexualidade, né? O Otis, né? Ele é muito. Então é legal a gente fazer essa leitura crítica também sobre o espaço como essas temáticas também acontecem. Porque aí a gente tem que tomar cuidado para não. A La Casa de Papel, não sei se alguém depois quiser falar sobre também, mas eu vejo que ela foi bastante criticada justamente por ter jogado esses temas só, né? Simplesmente assim, vamos, né, e trabalhar. Pouca reação, por exemplo, tinha vários momentos que tinha oportunidade de trabalhar as questões sobre sexismo e machismo, por exemplo, mas aí depois volta, né, volta essa dominação masculina e essas mulheres pouco reagem muitas vezes. E aí então assim fica, eu não sei, na verdade, para mim fica um pouco distorcido, às vezes dá um pouco de raiva, assim, várias cenas eu falo, nossa, mas ela não vai falar nada, vai ficar por isso mesmo, vai ficar esse silenciamento, né? Aí eu pensando na Caça de Papel. E aí as outras, em vários momentos a gente vê muito mais forte esse posicionamento dos roteiristas, e aí que a gente vê nas personagens isso, né? Mas acho que é isso. Quer falar mais alguma coisa? Aqui feminismo, como as jovens no Sex Education, né? Elas têm um papel forte, poderoso, mesmo sendo uma comédia de crítica ao abuso, né? De cuidar da própria mãe que tem problemas, né? E assim por diante. E de se colocar frente aos preconceitos. E gostaria de falar que, felizmente, agora as séries elas estão saindo dos estereótipos. Não que todas saíram dos estereótipos, mas quem é mais velho como eu, dos anos 80, 90, tudo era tratado de uma forma estereotipada e as séries traziam uma sexualidade, né? E os preconceitos como piadas, o que reforçava os próprios preconceitos. Não era... Hoje a gente não vê mais como piada, mas na época eram trabalhados como piadas. Então isso é muito positivo, que a gente possa hoje ter temas a partir de séries. Parabéns pelo tema, um abraço a todos. Obrigado. Pessoal, quem mais quer participar? É engraçado isso que o Fábio terminou de falar. Teve algumas pessoas que responderam no questionário, e aí eu coloquei até. Teve desde respostas, assim, por exemplo, quem quiser participar pode solicitar aí a participação. Eu sei que a Renata falou, a Bia, podem ficar à vontade. A Jaiane, não sei se ainda quer, podem se manifestar. Aí teve gente que respondeu assim, aí fica difícil de escolher uma série só, uma série só. Aí teve gente que colocou assim, eu escolhi tal série, sei lá, Lucifer e Gossip Girl, porque eu quero para passar o tempo e não tem algo que faça não tem algo que faça refletir, né? Então assim,
Aí eu coloco para vocês também, tem como tem algo que não nos faça refletir, assim, tipo, completamente? A gente acabou de falar de uma comédia que, historicamente, a comédia, desde a Grécia Antiga, tem tem-se essa percepção de que comédias, elas servem justamente para que nós não pensemos sobre nada, né? No entanto, não é verdade, porque a comédia fazer rir também é um ato político. E não é porque então, tomar esse cuidado também, tipo, o que que não me faça refletir? Né? Porque, e também só porque me faz refletir também perde o status de entretenimento. Você vai lá, você, Grey's Anatomy, que tá lá com quantas temporadas já? 16 temporadas. Deixa eu ver. Tá. Go Live with. Acho que eu consigo. Bia, você tá assistindo do computador? Porque eu acho que é por isso. Eu não tô conseguindo solicitar para você entrar. Quem tá disponível. Pode. Agora eu aprendi a convidar as pessoas. Quem quiser pode se manifestar. Eu acho que a Beatriz, aquele dia da Júlia foi porque eu tava no computador e aí eu não conseguia. O Instagram não permite fazer live no computador. Eu descobri isso ontem, que eu queria fazer no notebook para não ficar aqui, mas não deu. Até por causa de bateria também e tal, mas acho que por enquanto tá de boa. Acho que vai uma hora ainda dá tranquilo. Então, mas aí só voltando, alguém falou de falar de 13 Reasons Why, You, mas é uma série muito pesada. Eu vi You, não terminei ainda, que é essas relações de stalkers, né? Eu achei meio. Também achei meio pesado no começo. Eu ainda não assisti You, mas tá ali na minha lista. Eu aceitei a Bia. You é uma série horrível, fiquei traumatizada. Foi a Letícia que falou. Então, eu já comecei meio que não gostando, assim, né, não da série em si, da temática, né? Mas essa coisa de se sentir vigiada, né? Sei lá. Mas traz assuntos importantes, de repente tem que dar mais uma chance para essa série. Depois a gente vai. Oi, Bia, Oi, tudo bom? tudo. Eu sou a filha da professora Renata do Campus Campo Largo. É, eu achei muito legal o que você está fazendo. A minha mãe pediu para eu participar. Ah, e eu acho que todas essas séries, tipo, você falou do Gossip Girl, assim, todas elas, de certa forma, nos mínimos detalhes dela, elas tratam algum tema polêmico. E o Gossip Girl fala bem fortemente daquela questão de classe mesmo e da mulher, porque em uma das cenas, a, uma das personagens, a Blair, ela é muito mal vista porque ela deixou de ser virgem e isso era uma coisa porque daí ela deixava de ser cobiçada pelos outros rapazes, o que é uma coisa bem horrível, na verdade. Além disso, Oi, acho que travou. Oi, tá dando interferência.
travou aqui. Oi, não Agora sei. melhorou, tá melhorando. Oi. Eu também não assisti Gossip Girl. Não sei nem quantas temporadas tem. Travou a Bia, vamos ver se entra, se a gente coloca ela de volta. Tem alguém que quer entrar, pode se manifestar aí. Daí a gente vai. Bia. Júlia, quer falar alguma coisa? Júlia tá aí online. Eu sei que a Júlia tem uma reunião daqui a pouco, ou se já não está na reunião, não sei. Oi. Vou convidar a Bia de volta para ver se dá certo. Oi. Oi, Bia. Acho que travou a internet da Bia. Alguém quer entrar? Sobre 13 Reasons Why, acho que a Malu colocou essa questão para mim, né? Eu assisti a série toda. Ah, eu sinto que a princípio comecei a assistir porque tratava do tema do suicídio que o Fábio falou, né? Que era o tema principal, assim, vamos dizer, mais o bullying como o suicídio como consequência do bullying, mas que também isso também não pode tratar dessa forma, né, tão automática assim, porque são vários outros fatores que estão relacionados ali ao porquê ela se suicidou, né? Mas mas eu vejo que o tema mais forte agora na última temporada e até na segunda é o estupro, né? A violência de uma maneira geral, mas o estupro virou um tema principal, porque até então, né, se entende que o estupro foi meio que a válvula de escape para Hannah ter se suicidado. No entanto, nas últimas temporadas, na última temporada especialmente, eu senti que várias pessoas eu li críticas assim sobre a questão mesmo desse, dessa, desse foco no estuprador de uma maneira que ficou um pouco forçada, né? Não sei. Vamos ver como é que vai ser esse desdobramento. Tá todo mundo me ouvindo? Tá tudo certo? Qualquer coisa vocês me falem. Eu tô no Wi-Fi ainda. No 3G. Quem quer participar agora? Alguma série especial? Só para algum dos temas, alguns temas que apareceram lá na pesquisa, na enquete, né? Ciência versus religião, LGBTQ+, racismo, violência contra a mulher, assédio, estupro, isso citaram várias séries, Grey's Anatomy, por exemplo, aborto, sexualidade, educação sexual, citaram a Typical, eu não assisti essa série ainda, trata de autismo, né? Falou-se de vício em drogas, machismo, Breaking Bad foi uma série bastante citada também no questionário. De Enio e Feni a gente já conversou, né? Também foi citado vários temas desses. Black Mirror, falaram de tecnologias, da relação com o bem e o mal. Uma pessoa citou All American, que o protagonista é negro e ele é protetor.
Política Abusiva, em La Casa de Papel. E algumas respostas ficaram um pouco vagas e evasivas, assim, no sentido de mostra algo importante para a sociedade, trata tabus, o enredo é bom, vários temas são trabalhados, mas assim não desenvolveu assim para eu entender o que temas, né, por que a pessoa gostava mais daquela série, por que escolheu aquela série. Alguém gostaria de discutir mais alguma série específica ou algum tema relevante, pensando lá os marcadores sociais? Se alguém conseguiu ler o artigo, que a gente pudesse trazer alguns comparativos e entender sobre os marcadores sociais, que eu fiz algumas anotações sobre isso também, que eu acho que pode ser relevante, né, para pensar as séries, né? A nossa relação quando a gente assiste uma série, né? Quando um tema desse é trazido. Spoilers de The Politician. Eu não assisti The Politician. Uma série chamada Scandal. A protagonista negra. É da Shonda Rhimes também, essa série, eu acho, né? Que é de Grey's Anatomy e de How to Get Away with Murder. Quem não assistiu How to Get Away with Murder, eu recomendo. Apesar dos estudantes, né, lá aqui nas minhas anotações, eu falaria um pouco sobre a questão das identidades, né, dos modos de vida. Inacreditável, trata de uma jovem que foi estuprada e ninguém acredita nela até ter uma reviravolta. Eu não assisti ainda, mas eu vi na Netflix essa série. Eu vi ali que tá como recomendada. Inclusive a mãe, né, tem um conflito ali, né? A identidade, né, no artigo lá indicado, traz a questão desse modo de vida, né, desse ser desumanizado, abjeto, aí falando da travesti, né, que é quase que um limiar entre as relações de gênero, porque não, né, tem que viver entre não ser homem, não ser mulher e essa desumanização que socialmente se faz de quem não segue esse padrão, né? Exatamente. O artigo, a partir da Scott, aborda essa relação de diferença e desigualdade e o paradoxo de reforçar identidades para combater a invisibilidade. Sim, ela traz ali ela traz justamente os marcadores da diferença como uma possibilidade de reflexão, né, sobre o porquê que a gente hierarquiza as relações sociais e sujeitos, né, sem desconsiderando mesmo as suas individualidades e tal. Por exemplo, deixa eu ver aqui, tem uma parte que fala lá quase no final do artigo, né, que pela pesquisa com as travestis, por exemplo, elas usam muito a frase eu me cuido. Eu me cuido. E aí, o cuidar-se, né, inicialmente, como o artigo trata de questões relacionadas à saúde, trata de uma forma voltada a um conceito biológico de saúde, né? Então, assim, saúde, você cuida para não ter DSTs, que é a abordagem da educação sexual na escola ainda hoje, né? A gente tenta subverter isso, mas você se cuida para não engravidar e para não ter DSTs. Não é só isso que é sexualidade. É também, mas não é só isso. E aí, no fim, ali fala cuidar-se, né? Cuidar-se na noite requer jogo de cintura para lidar com a rivalidade de uma outra travesti, com o cliente que não quer pagar, com os bandidos que vêm fazer um acerto ou roubá-las, para se esquivar, né,
da abordagem policial, muitas vezes humilhante e violenta. Como se vê, se cuidar-se, pouca relação tem com aquele apregoado pelo sistema oficial de cuidados e tratamento. Então, essa relação que eu faço com os marcadores sociais é para a gente perceber as identidades de determinados grupos que não podem simplesmente ser transpostas de uma forma imediatista, que nem alguém falou da personagem da Nairobi, que é cigana, porque na Vis-a-Vis chamam ela de cigana, né? O apelido, enfim, e é a etnia dela. Mas vocês percebem que existe uma peculiaridade, por exemplo, a relação dela com a vida daquela personagem, que assim, todos querem que ela aborte a criança e tal, e isso é inadmissível para aquela cultura. Então, vocês estão falando de outras séries aqui, né? O Fábio recomenda, né? O Matheus fala que o artigo é maravilhoso, evidencia a questão da patologização do que é fora do padrão, verdade. O Fábio fala, vale a pena, explicita elementos teóricos para pensar as diferenças. É um artigo bem pragmático, né? Ele traz a questão da pesquisa com as travestis, mas traz conceitos muito importantes para a gente pensar a diferença de uma maneira geral. Por isso que eu o escolhi, para ele ser curto e por trazer esses temas de uma forma mais generalista. Recomendo muito Outlander, uma série muito linda que mostra relações de uma mulher meio que da atualidade, nos anos de 1700, se não me engano. Essa eu não assisti ainda, foi a Bárbara que trouxe. A série The 100 é muito bonita, pois ela traz uma grande representação de mulheres, pois os líderes que tem na série, a maioria são mulheres. Isso é legal. Lá no vídeo, um dos vídeos que eu indiquei no YouTube mostra a questão da representatividade na mídia brasileira, especialmente na TV, né, e nas novelas. Alguém gostaria de comentar sobre essa discussão no vídeo? Que isso também é um tema que me parece caro para a gente pensar o porquê, como que isso tem acontecido no Brasil. Essa é uma reflexão que eu gostaria de fazer. Como que está acontecendo no Brasil agora? A gente está tendo uma ênfase nessas temáticas, está se pensando as questões identitárias de representatividade. Lá na live da Júlia, 2 semanas atrás, a gente falou do caso da Thelma no BBB, né? Da importância da vitória dela nesse reality show. Falamos também sobre várias questões, né, relacionadas historicamente com a exclusão, né, racial, as personagens que não são negras. Isso aparece nesse vídeo que eu indiquei, né? Os personagens que são negras, mas que as atrizes que a representam não são negras, são brancas, ou atores também, que, no caso de personagens masculinos. Então, isso é uma discussão importante, é uma discussão para a gente pensar como que isso tem acontecido no nosso país. Né? Agora, recentemente, teve uma publicidade que era de um país nórdico, eu não sei em que país que era, vou chutar aqui, sei lá, Noruega, não sei, Islândia, que o governo federal pegou e transpôs aquela foto para uma publicidade do governo federal, né, no Brasil. Super inclusiva, né? E assim, com crianças todas brancas, de olho claro, né? E aí a gente faz algumas reflexões sobre essa diversidade. Vocês viram o vídeo que tá, não sei se ainda está sendo exibido, porque agora o Enem vai ser adiado, né? Mas teve um vídeo como é que fala? Um vídeo institucional, né, para divulgar as inscrições do Enem. E aí ali mostra, né, todo mundo com seu computador e tal, com seu quarto. Traz um ator negro, né, no vídeo institucional do Enem, mas tem até alguns vídeos fazendo algumas críticas, né? Estude do seu jeito, em qualquer lugar, da forma que você quiser, como se fosse super simples. É lógico que você pudesse estudar da forma que eu quiser, né? Você vê, a gente aqui, mesmo com a internet, olha a dificuldade que é para a gente conseguir se conectar, e, né, não, como se fosse muito simples, assim, cada um por si, né? Nessa visão meritocrática ainda de educação.
Você quer entrar, Fernando, para a gente falar um pouco, então, sobre essa... Você trouxe sobre as novelas brasileiras, sobre a questão dessa representatividade. Pode ser? Vou convidar o Fernando, se ele puder. Fernando não quis, ele negou meu convite. Quem mais quer entrar para falar de mais algum tema? Quem colocou aqui, Alexa, falo das novelas ainda trazerem negros apenas como empregados domésticos. Sim, isso na live da Júlia eu trouxe esse exemplo, né? De que personagens são esses. O Fernando disse que a internet tá ruim, sei. Malu, dá para falar de Abdias do Nascimento, que fundou o Teatro Experimental do Negro, que motivou, foi durante uma viagem ver um branco pintado de preto. Eu não sei tantos detalhes históricos sobre isso, mas, mas sei dessa reação contínua, né, sobre a presença negra na arte, né, o quanto a arte é ainda uma manifestação cultural extremamente elitizada e restrita aos espaços, né? E aí a gente vê esses atores e atrizes dando esses discursos, né? Tem um muito bom que a Viola Davis faz lá no quando ela ganha o prêmio, eu não sei se foi o Globo de Ouro, que ela fala, né, sobre essas questões, ou o Emmy, foi o Emmy, eu acho. E aí ela fala, né, ela dá um discurso sobre assim, né, tem uma linha, né, no horizonte, né, eu tenho uma linha e eu não consigo atravessar. E tem várias mulheres brancas do outro lado que puxam a minha mão, mas mesmo assim eu não consigo atravessar. Porque não tem como ter espaço para atores e atrizes negros, por exemplo, ou transgêneros, se a gente for pensar, né, transgêneros e homossexuais, LGBTs, etc., se não existem personagens para essas pessoas, né? Se não existe esse espaço, a gente continua produzindo esse mesmo tipo de, né, de arte elitizada. Um exemplo triste da representação de minorias na televisão é o programa Pânico. De exemplo, temos um personagem do Eduardo Stablish, não sei escrever o nome dele, onde apresenta. A questão é, às vezes, também o que são essas minorias, né? Porque eu questiono bastante essa coisa das minorias. Se a gente pensar em diferença de uma forma ampla, nós vamos ver que não existem minorias, existem pessoas e pessoas com muitas subjetivações. Então, não dá para a gente também trazer só nesse contexto de somos poucos, são poucas pessoas, são minorias porque não se visibiliza, né? São minorias porque não existem políticas públicas para acesso, para que essas pessoas acessem, assim como muita gente fala das cotas, como se as cotas fossem um favor, uma esmola. Isso é acesso, né? Isso é acesso a uma política pública que deveria ser para todos, mas que não é. Então, como não é para todos, a gente precisa corrigir, né, essa distorção histórica. E é por isso que aparece, sim, Ju, minorias políticas não em número. E é por isso que aparece muito por isso que hoje fica muito evidente que não dá mais para retroceder e colocar um cartaz sem essa representatividade, né? Étnica, de questão de sexualidade, né? Não dá, não. Por mais que se queira negar, por mais que você, isso não tem, né? Não, você tem que respeitar essas são pessoas e elas compõem essa sociedade. Então, me desculpa, você vai ter que, elas fazem parte, você não precisa conviver, mas você vai precisar respeitar, sim, as subjetividades.
Sim, tem isso também, Letícia. Ah, não é uma questão só numérica, né? Não é só uma questão de, como é que eu posso, só étnica, é uma questão de distorção pela justamente numérica, né? Pela quantidade de gente que compõe essa matriz étnica no Brasil. É número, é dados estatísticos, IBGE. E aí, mais alguém quer entrar para fazer? Vamos fazer uma última rodada, que daqui a pouco já vai dar o horário dessa live, que daí fecha mais alguém disposto. Deixa eu ver se tem mais algum tema. Passam por reais lutas, né? Então, muitas vezes esses programas eu não entendi muito bem, eu não li o que o Fernando falou antes do pânico, mas essa noção de humor, né, que ridiculariza quem já tá, né, quem já é dentro da sociedade, já sofre a violência, é muito fácil fazer rir, né? Tipo, é como chutar cachorro morto. Agora, os melhores humoristas historicamente foram aqueles que conseguiram trazer um olhar diferente um olhar diferente sobre a comédia, né? E sobre que tipo de crítica a gente faz. Por isso que a comédia também não é tão, como a gente pode dizer, tão inocente, assim, no sentido de, vou assistir para não refletir, para não ter algo para refletir, porque a reflexão, ela é intrínseca. E aí você vai percebendo que você tem que você pode sim se posicionar fazendo rir. E você pode colocar, né, questões sociais, que na verdade, isso é desde a raiz da comédia mesmo, né? Essas críticas, essa ironia sobre, né, sobre essas figuras que são ilustres na sociedade. Isso é um meme hoje, né, gente? O meme, por mais que ele tenha um meme que trabalhe com uma pessoa que já está em situação de vulnerabilidade, hoje o meme trabalha ah, com pessoas que estão em cargos, né, em cargos altos, né? Então, assim, o presidente, enfim, essas pessoas são essas que merecem que merecem o olhar do riso, né? Da ridicularização. E sim, assim, a gente vê a representação o tempo todo muito estereotipado, né? Nas piadas a gente vê isso, né? Tanto da questão étnica, portugueses, da questão da sexualidade, sempre vai, né? Até a gente tem muito fortemente, por exemplo, o Pablo Vittar, né? Tentam desqualificar o trabalho dele por ele ser drag queen, falando da voz, falando de vários aspectos, mas para meio que não falar que não estou sendo preconceituoso, mas ele canta mal, assim como várias pessoas cantam mal, né? No Brasil, se pegar a Kelly Key é uma péssima cantora, mas ela não. Mas assim, ninguém ficava falando, ela cantava do mesmo jeito, mas né, ela tem o estereótipo lá, né? Loira, branca. Então, assim, minha filha, você pode cantar o que você quiser, né? Porque ninguém vai falar que você canta mal, mesmo que você cante. Então, essa necessidade de desqualificar o outro, né? Quem já está, quem já está numa situação de vulnerabilidade dentro dessas hierarquias ali. E não. Exatamente. O Tonho colocou, eu entendo tudo isso, pode afetar e tudo isso, mas pânico era para ser humor, para as pessoas que sabem diferenciar preconceito de brincadeira. Mas a gente tem que tomar cuidado, né? Porque aí, assim, qual que é o limite entre o preconceito e a brincadeira? O que é brincadeira? Né? Brincadeira, de que lugar que a gente está falando? Chamar alguém de viado,
Pode ser uma brincadeira? Depende do contexto em que isso é dito. Né? Porque se você coloca isso no pejorativo, isso extrapola, né? Você não tá, você perde o... Por que eu vou rir de uma coisa racista, por exemplo, supor, né, sei lá, aquelas piadas bem toscas, assim, o preto quando não caga na entrada, caga na saída. Tipo assim, isso tem graça? Isso sempre foi usado em programas de humor. Espero que não seja mais, mas já foi, né? Mas já foi muito utilizado esse tipo de brincadeira. Brincadeira entre aspas, né? Porque não é. Então eu pensando que sim, muita gente já me perguntou isso e hoje eu percebo, não tem como você fazer humor, fazer os outros acharem graça de algo que é ofensivo. Porque aí, então, se você ri disso, você está compactuando com a violência, né? Daquele grupo, daquelas pessoas, né? Daquela identidade. Ju, quer participar? Você tá tranquila aí para a gente terminar, já que você está falando de humilhação, né? A Jaiane também estava querendo participar antes. Você quer entrar, Jaiane? Temos só mais alguns minutos para a gente finalizar. Não que, né? A gente pode finalizar antes também, mas se mais alguém quiser entrar nessa discussão aí dos privilégios e dessas brincadeiras, dessas piadas, se alguém tiver disposta. Então, eu vou chamar a Ju. Ela falou que pode entrar agora. Agora eu aprendi como que convida, depois de tanto tempo. Ainda bem que a internet agora ajudou. Algumas pessoas avisaram que ia sair antes. Oi, Ju. Oi, e aí, tudo bem? Tudo. Então, achei bem bacana que tá a live. Agora eu posso ir, tava trabalhando e acompanhando você. Agora tem um breakzinho, vim falar um pouco. Então, bem legal tudo que foi falado sobre as séries. Eu achei bem interessante a questão do ponto do humor. Eu acompanho, o humor é uma coisa que eu acompanho bastante, né? Então já sabe, sempre compartilho alguma coisa ou outra. E eu tenho visto, assim, uma mudança muito bacana no posicionamento da nova geração de humorista, um novo tipo de humor que não impõe censura, que critica a censura de todos os temas, aborda todos os temas necessários, inclusive temas mais pesados, como, por exemplo, piadas com câncer, com doença terminal, com suicídio. Tiram todos esses temas do armário, né? Com a questão da sexualidade e tudo mais, mas sem essa questão de uma maneira muito criativa, muito inteligente, mas sem a necessidade de humilhar. Porque é possível você fazer um amor, a gente tem criatividade para isso, de fazer um humor, fazer rir, fazer piada, sem ter que denegrir uma pessoa, sem ter que desmerecer uma pessoa, uma classe, porque essa gente já é bastante, né? A gente sabe que tem um público que já é bastante martirizado, não tem necessidade de você ir lá e reforçar isso. Que é o humor do pânico, né? Que o pânico ele só fazia aquela piada barata reforçando uma opressão. E nem era criativo, porque era sempre exatamente a mesma piada. Todos os programas eu não assistia, não gostava de assistir, mas os humoristas, né, vi alguma coisa, é sempre a mesma piada, não se evoluía, não avançava no modo de fazer. É aquilo que você tinha comentado agora há pouco, que todas as pessoas que se destacaram na comédia, eles vieram com algum tipo de inovação, e eu vejo que é isso que está acontecendo. Esse humor barato, que oprime, que já não tem mais graça, ele está caindo. O pessoal tá saindo da visibilidade e a gente vê um novo grupo se destacando porque está falando coisas, buscando todos os temas, não está com vergonha de falar de cadeirante, de gay, de lésbica, de nada, mas dá para fazer isso de uma forma muito melhor, entendeu? A gente não precisa censurar, porque censura, deixar de falar sobre qualquer tema, é ditadura, é censura.
mas você pode falar de uma maneira mais criativa, que puxa isso pra frente de forma positiva. Eu acho isso. Com certeza. Ju, eu tava pensando muito no tipo de humor que a gente faz com o palhaço, por exemplo, né? O clown. Sim, Porque sim. a Ju, gente, ela participou de uma formação que eu dei de palhaço, né? Anos atrás, acho que a gente se conheceu. E o palhaço, ele parte do ridículo de si mesmo, né? Das coisas que Sim, estão em você. sim. Então você pode fazer as pessoas rirem. Só que, tipo, eu sou gordo. É diferente eu tirar sarro de algo que constitui o outro e tirar sarro de mim mesmo. Tira sarro de mim, ri de si mesmo, né? Que o clown faz muito isso, ri de si mesmo, né? De uma maneira sadia, não depreciativa, de maneira sadia, brincadeira mesmo. A diferença é tênue, né? Bem sutil, mas ela existe e faz toda a diferença, né? É, E você pode. O clown é um grande exemplo disso, de você rir de você mesmo. Existem muitos Sim. tipos de humor que você pode fazer e é engraçadíssimo que você, sem ter que você reforçar a humilhação de um grupo social que já é historicamente humilhado, massacrado e tudo mais. Não precisa disso, né? Dá para fazer melhor do que isso. A gente pode ser melhor do que isso. Dá para avançar no nosso diálogo. Sim. Muitos humoristas, né? O Charlie Chaplin fez isso. Sim, Nossa, esqueci aquele inglês, o o Mr. Bean. Mr. Bean. Tipo Mr. assim, vários humoristas se apropriaram desse ridículo que o constitui, para daí ridicularizar quem está em situação de superioridade, não para quem já está. Quem já está, né? Por exemplo, assim, claro, né? Se adaptando ao texto à realidade da época, né? Porque a gente não pode querer também pensar, julgar aquela pessoa dos anos, né, 20, 40 com a cabeça de agora, com a cabeça daquela época. O Chaves, por exemplo, ele tinha um humor muito crítico, sem ficar denegrindo muito, né? Claro, conforme a época, né? Baseado na época, não com o pensamento de hoje. Mas tinha era tipo aquele mendigo que era criança de rua e que sempre ficava mostrando ali um comparativo com o seu barriga, que era, né, rico, e com a diferença ali da social e fazia rir daquilo. Mas sempre criticando ali, sutilmente ali, o pessoal mais rico. E hoje eu vejo, por exemplo, tem um grupo de humor que eu acompanho muito dessa nova geração, que são os Quatro Amigos. Eles sempre estão metendo uma crítica social no humor deles. Conseguem fazer humor de qualquer coisa, sem censura nenhuma. Só que sem diminuir as pessoas que fazem, sem diminuir a mulher, sem diminuir gays, lésbicas, negros, e etc, etc. Sem diminuir as minorias políticas. Então é possível, a gente pode ser melhor. É 2020, né? Dá pra ser. Tá me escutando? Oi, tá me escutando? Alô? Oi? Oi, Oi, voltei, Everton. peraí. Voltou. Tá funcionando? Tá, agora sim, estava mudo. Alguém ali falou do É que choque de tá. cultura. Alguém falou ali do choque de cultura. O choque de cultura é muito show de bola. Os caras realmente vieram assim, ó, sem papas na língua e não medem as palavras mesmo, que eu achei bem bacana também. Sim. E eu não sei, assim, alguém citou o Zorra Total aqui no chat agora há pouco. O Zorra Total, eu não assisto muito, né, a Globo, mas algumas poucas vezes que eu vi recentemente,
me parece que eles mudaram muito o estilo de humor. Mudaram. Eles mudaram totalmente, tanto que mudaram até o nome. Antes era Zorra Total, agora é só Zorra. Eles mudaram drasticamente o humor deles, porque a demanda já é outra. Aquilo que eu tava falando, as piadas velhas, já não tem mais, ninguém mais se dá aquela coisa, daquelas piadas velhas de ficar denegrindo o outro. Então mudou drasticamente o humor do Zorra e ficou até que bom. Apesar que eu não assisto mais, já faz um tempo, mas as últimas vezes que assisti, eu pude acompanhar e ficou, assim, realmente tentando entender a nova linguagem agora do que as pessoas querem escutar. Ninguém mais quer humilhação. Quer rir, mas não humilhação. Sim. Rir em função de desqualificar o outro, acho que alguém citou aqui também, o Matheus, não tem graça. E aí vem como isso ressoa. Tipo assim, acho que alguém colocou, eu acho engraçado e tal. Tipo, beleza, se isso. Mas a questão é que é um cuidado que a gente tem que ter também com o que a gente. Do que a gente acha engraçado. Sim. Tipo, O que você. E rir fala muito de você também. Não é? Eu não acho engraçado ver uma pessoa sendo humilhada e diminuída vez atrás de vez e outra vez. Isso não é engraçado. Se você tá rindo disso, talvez isso tem que ver do que você. Rever teus conceitos também. A Globo mudou um programa de televisão que estava no ar sei lá quantos anos, mudou drasticamente a forma no programa, o formato do programa, porque não tinha mais, porque não era mais aceitável. A sociedade foi se corrigindo, se está, né, e não está mais aceitando esse tipo de linguagem, né? Então, caraca, o gato empurrou o telefone. Empurrou o telefone, ficou fazendo barulho. Parece uma bomba explodindo aqui. Então, assim, a sociedade já não vai mais aceitando esse tipo de postura. E cabe a nós também ficar se policiando. sim, acho que aí é por isso, é justamente pelo olhar do público que essas programações estão mudando, né? Porque se as pessoas Exato, exatamente. é porque tem alguma repercussão, e se elas deixam de assistir é porque tem algo errado, né? Algo errado, exatamente. Bom, eu vou ter que desligar agora, que eu tenho que voltar para outro trabalho aqui. Mas bem legal tá sendo essa live, essa discussão. Podia ter mais, porque tenha mais vezes para a gente discutir Vamos mais pensar. temas. Tá bom? Obrigado. Tchau, tchau, pessoal. Até. Gente, mais alguém quer fazer alguma questão, alguma discussão? Agora a gente tem só mais essa live, acho que mais 10 minutos. E aí nós vamos encerrar. Mas vocês que demandam aí. Porque a minha ideia era justamente fazer essas interações e se tem alguma coisa que vocês ainda querem discutir ou perguntar, este é o momento. Fiquem à vontade, ou quem quiser entrar, interagir. Eu tô acompanhando aqui o que vocês estão escrevendo também. Estereótipo, estereotipado, que para a maioria das pessoas que não fazem parte da minoria é difícil entender como essas ditas brincadeiras ofendem. Exatamente, né? Porque daí você se coloca no. Você não faz o exercício da empatia, né? Né? Isso é engraçado, né? Você trazer uma constituição do outro, ridicularizar. Na verdade, é quase que o bullying hoje, né? O bullying só é bullying porque ele tem uma repercussão, porque ele tem espectadores, porque senão a gente não caracteriza aquilo como bullying, porque ele tem que ser recorrente, né? O agressor do bullying, ele só continua agredindo porque existe impacto nas pessoas que vêm. Então, ele sente o líder, o valentão, né? Que é seria a tradução de bully, de buller, né? Do inglês, justamente porque aí ele se coloca, né? Num papel em que ele vai se sentir respeitado por agredir o outro. E aí tem que ter o espectador. Tanto que os últimos estudos sobre bullying, né, do ponto de vista
no desenvolvimento humano, deixam bem claro que o espectador do bullying ele é fundamental para a prevenção desse bullying. Porque aí ele consegue interromper, né, essa linha de violência a partir do momento que ele intervém, que ele interfere, que ele denuncia, que ele não acha graça. Vocês veem? Nossa, que louco, a gente tá falando de humor, mas o quanto isso repercute também no nosso olhar sobre a violência. Né? Se eu acho engraçado alguém puxar a cadeira do colega para ele cair, se eu acho engraçado chamar outro de baleia, se eu acho engraçado né, o outro sofrer algum tipo de violência física, então isso tem repercussão, e aí eu compactuo para que essa violência continue acontecendo, né? É isso, mais alguma questão? Podem sobre a Em Busca da Casa Automática. Eu não conheço essa série, não sei do que se trata. Até um nariz fajuto e grande ele usava. Esqueci o nome, mas tinha uma que era um fazendo blackface. Gente, então, acho que é isso. A gente vai fazer o sorteio depois. A gente posta lá na página do NEABI. Curtam a página do NEABI para acompanhar as novas ações. A gente vai ter mais 2 lives em junho. Uma de um estudante, que eu esqueci o nome, e outra da professora Angélica, sobre filosofia africana. Então a gente vai mantendo contato. Muito bom estar com vocês nesse período aí que a gente tem que ficar isolado. Se cuidem, né? Fiquem em casa. Vamos fazendo... Nós vamos fazendo essas nossas atividades assim, né? Para tentar se relacionar. Se alguém quiser mandar mensagem, fiquem à vontade. E vamos conversando sempre aí. Quem quiser trocar alguma ideia sobre séries, sobre qualquer coisa, indicações, a gente pode fazer uma lista de indicações de séries, já que apareceram vários títulos que a gente não conhece aqui, tá bom? E para a gente fazer uma listona aí, né? Já que a gente está tendo um pouco mais de tempo agora. Em geral, né? Porque também ao mesmo tempo com outras demandas. Obrigado, gente. Quem ficou até o fim, eu sei que nem todo mundo pôde, mas nós vamos trocando as figurinhas aí na sequência. Um grande abraço e eu vou salvar aí para quem quiser assistir depois. Fica disponível aí mais algumas horas, 24 horas. Beijo para todo mundo, se cuidem, fiquem em casa. E nos falamos aí nas redes. Até!